Como fazer para gerenciar várias regras de entrada no Security Group para a mesma porta ou até mesmo um protocolo de uma instância EC2 de uma forma fácil e organizada? Como que a gente faz isso? Então é isso que eu vou mostrar para você, como ter uma ótima organização e gerenciamento de IPs para garantir uma melhor segurança e melhor gerenciamento ali contra falhas que possa acontecer ali no seu gerenciamento de regras de entrada de um Security Group. Eu sou Cláudio Vieira, sou professor aqui da Cloud Treinamentos e também sou especialista em AWS e hoje é isso que eu vou passar para vocês, um conteúdo muito bacana que é como configurar o Prefix List ou lista de prefixos da AWS, que é um recurso muito interessante ali do nossa VPC. Então a gente tem as nossas VPCs, nossas Virtual Private ali da AWS. Então a gente tem um recurso chamado lista de prefixos, onde tem gerenciamentos pela AWS ou por nós como clientes, e é isso que eu vou mostrar na prática para vocês, como configurar e como que funciona. Bora lá? Então aqui nós temos a nossa console da AWS, onde temos todos os serviços, todas as configurações, tudo que a gente pode fazer aqui na nossa conta, certo? O nosso recurso chamado VPC, então aqui tem nossa visitado recentemente, mas para quem não tem, basta digitar VPC aqui na nossa busca e temos aqui a nossa VPC. Como eu disse, VPC ela tem vários recursos, várias coisas que a gente pode configurar dentro de VPC, e uma delas é aqui embaixo, na lista do lado esquerdo, lista de prefixos gerenciados. Então é este recurso que nós vamos criar hoje. Pode ser que dentro da conta de vocês já possuam algumas listas já pré-configuradas. O que são essas listas pré-configuradas? Elas são gerenciadas aqui, tá vendo? Pelo o campo ID do proprietário pela AWS. Por isso que eu falei para vocês que tem a lista de prefixos gerenciada por nós, pelo cliente ou pela AWS. Essas listas já pré-configuradas na nossa conta são IPs de alguns serviços da AWS, como por exemplo do DynamoDB, do S3, onde a gente consegue criar VPCs endpoints, que fica aí para uma próxima aula, quem sabe uma explicação mais detalhada sobre o VPC endpoint, tá bom? Mas só para vocês entenderem que tem sim algumas listas já configuradas pela AWS e tem as listas configuradas pelo cliente. Por exemplo, a gente tem aqui uma lista configurada pelo cliente chamado teste, onde no máximo de entradas a gente pode configurar o número de regras de entrada. A gente vai passar isso rapidamente para vocês, tá bom? Então aqui também ele mostra o ID do proprietário, tá? E aqui é o ID da conta que eu estou logado. Mas beleza, então o que seria então esse prefix list, né? Então aqui nós temos a nossa documentação, ok? Então aqui nossa documentação. Ah, mas Cláudio, tá em inglês, eu não sei inglês, como que eu faço para olhar a documentação ali da AWS? Simples, botão direito e traduzir para o português, tá certo? Aqui tem toda uma explicação. Então tudo que ali eu já passei para vocês, que é uma lista de prefixos gerenciada, um conjunto de blocos de CIDRs ou CIDRs, né? Onde são os nosso bloco de IP, tá bom? Pode ser os IPs privados, pode ser os IPs públicos, não importa. São CIDRs ali que ela permite a configuração, seja ele IPv4 ou IPv6, tá? Mas tem um detalhe nessa configuração de lista. Nós não conseguimos criar uma lista mesclado com IPv4 e IPv6. A gente tem que criar uma lista que ela já é determinada se ela vai ser IPv4 ou IPv6. Então, se eu tenho esses dois cenários, eu vou criar duas listas, ok? Aqui ele faz uma breve explicação. Deem uma lida na documentação da AWS, é sempre muito importante. E aqui tem os dois tipos, como eu expliquei para vocês, o gerenciado pelo cliente e pela AWS. Obviamente, pela AWS a gente não consegue criar, modificar ou compartilhar esta lista, ok? Agora, quando a gente cria, a gente pode fazer tudo isso. E aí, então, aqui temos algumas configurações e aí tem toda a documentação. Por exemplo, inclusive a gente consegue criar políticas baseados na prefix list. Então eu posso permitir as ações para o prefix list
somente para uma lista aqui de prefixo específica. O que seria isso? Eu posso atrelar essa política para um usuário do IAM da AWS, e aí fica aqui até no final do vídeo a gente deixa aqui uma recomendação de alguma videoaula sobre o IAM ou funções, tá? E aqui temos, eu posso colocar essa política anexado ali naquele usuário do IAM, ou seja, aquele usuário que receber essa política, ele vai poder fazer todas essas ações, não em todas as listas, somente desta lista, tá bom? Então é isso que esta política ela está falando aqui pra gente, tá bom? Mas sim, mais delongas, vamos lá para nosso painel aqui da AWS. Então aqui dentro da VPC, nós temos aqui então as listas de prefixos gerenciado, ok? Nosso prefix list. Como que cria e como que a gente usa essa lista. Bom, a gente pode utilizar a lista, como eu tinha dito, em Security Group ou até mesmo em Router Tables, nas rotas ali da AWS de uma subnet, tá bom? Nós vamos fazer um teste hoje colocando no Security Group, tá? Mas primeiro vamos criar uma lista. Vamos desselecionar todas aqui e vamos criar uma nova lista. Como qualquer outra configuração, temos que dar um nome para este recurso. Então vamos dar um nome para essa lista. Sempre dei, não vai colocar ali como teste, obviamente, mas dei ali como que faça sentido aquela lista para vocês, de IPs de toda a sua empresa ou dos seus clientes para algum recurso específico. Vamos imaginar um cenário onde eu tenho aqui na minha empresa, eu tenho os desenvolvedores, cada desenvolvedor está na sua casa de home office e eles precisam acessar uma instância C2 via SSH ali na porta 22, tá? Então imagina que eu teria que ter ali no Security Group uma regra de entrada para cada usuário, para cada desenvolvedor que vai acessar a porta SSH. Neste caso eu vou criar então uma lista para esses desenvolvedores. Então eu vou colocar aqui acesso, colocar assim, ó, lista, colocar igual a AWS coloca um PL, prefix list, dev, tá? Então é uma prefix list para os desenvolvedores. Lembra que eu falei? Eu posso criar então uma lista para IPv4 ou IPv6. No nosso exemplo nós vamos colocar um IPv4. Aqui embaixo nós temos que determinar o número de entradas para essa lista. Então eu tenho aqui o número máximo de entradas. Eu posso colocar 20, por exemplo. Obviamente, temos uma limitação. Clique em mais informações e leia a documentação. Assim que eu determinar o número máximo de entradas, eu posso, então, a AWS ela me habilita aqui o botão para eu adicionar a nova entrada. Adicionando a nova entrada, ela vai me pedir então os blocos CIDR, os nossos CIDRs, ok? E esses blocos nada mais é do que o nosso IP ou a máscara de rede. Por exemplo, eu quero então liberar aqui o IP da minha casa, aqui do meu computador. Como que é o seu IP do meu computador, né? Da minha rede, no caso. Coloco lá, acesso meuip.com. Aqui já vai me dar então o IP que é da minha internet, ok? Então esse vai ser o meu bloco CIDR. O meu bloco CIDR eu coloco aqui e ele já me dá a opção aqui de /32, que normalmente é /32. Obviamente que se tiver alguma particularidade de uma máscara de rede de algum recurso que você vai determinar aqui dentro da AWS, você vai colocar ali a máscara recorrente daquele IP, ok? No meu caso eu estou colocando /32. Essa descrição vai ser o quê? Vai ser do dev chamado Cláudio. Ok? Então, eu adicionaria aqui, poderia adicionar então no máximo 20 regras de entrada dentro desta lista. E aqui eu colocaria mais outros IPs. Eu vou colocar aqui aleatoriamente, só para a gente preencher essa lista, tá bom? Então aqui seria o dev-leandro. E aqui vou colocar aqui um outro IP, simulando obviamente, um dev chamado o João. Ok? Então aqui nós temos a nossa lista, podemos colocar aqui tags, criar uma lista. Assim que eu crio uma lista, né, ela já aqui me deu um ID da minha lista, o nome dessa lista. Aqui tem um ID, né, dessa lista, como eu disse aqui em cima, né, onde eu posso usar comando CLI para fazer alguma automação com essa lista. E esse ID é o que vai determinar ali na nossa configuração do Security Group, que a gente vai ver mais para frente. Então aqui na nossa lista de prefixos gerenciados, ok? Nós temos então aqui as entradas e todas as entradas, todos os IPs. Então eu posso colocar aqui
todos esses IPs, né, que fizer sentido para a gente ter uma configuração adequada ali no nosso Security Group. É o nosso exemplo. Ok? Aqui em associações, ela vai aparecer todos os recursos que vão estar associados a essa lista. Ela vai aparecer aqui também. E aqui em compartilhamento, a gente pode compartilhar esses recursos, né, essa lista, para outra conta AWS usando outro serviço AWS que fica mais para frente aqui. Quem sabe numa nova aula, ok? E tags, todas as tags ali que a gente colocar neste recurso. Beleza. Configuramos então a nossa lista. Vamos lá para instâncias EC2, né? Que são as nossas máquinas virtuais. Então digito aqui EC2. Vamos vir aqui então em EC2. Aqui em instâncias, não vamos criar uma nova instância, essa aula é só para lista de prefixos, mas no final vou deixar aqui também uma recomendação de uma aula como que criar uma instância EC2, tá bom? Então, aqui eu já tenho uma instância criada. Dentro dessa instância AWS, nós temos aqui em segurança, nós temos aqui o grupo de segurança dessa instância. Perceba que eu não tenho aqui na regra de entrada o protocolo e a porta para o SSH, que é na porta 22, para que eu consiga conectar via SSH nessa instância. Então, eu já deixei até configurado esse IP e a minha chave de acesso. Tá? Deixa eu pegar aqui. Ó. Então, nós temos aqui... Deixa eu sair dessa conexão. Temos aqui então uma instância EC2 que não está liberado ali a nossa porta, né? O nosso protocolo, a porta 22, o protocolo ali do SSH, ok? A gente não está liberado. Aqui é o IP 23.20.146.80, tá? Então deu timeout. Por que timeout? Porque no Security Group dessa instância não está liberado esse protocolo. Voltamos então aqui na instância. Bom, então percebam que realmente não tem liberado. Vamos entrar dentro do Security Group. Então eu clico dentro do Security Group e vamos editar aqui nossa regra de entrada. Como que normalmente a gente faria neste caso para liberar aqui o meu IP, por exemplo? Eu adicionaria aqui uma nova regra, selecionaria aqui o SSH. E aqui ele já me traz, né, no protocolo TCP, na porta 22. Como eu faria? Eu colocar aqui meu IP. Ele buscaria então meu IP aqui da minha internet e salvaria. Beleza? Seria isso, mas igual eu falei, imagina numa empresa onde tem várias pessoas, você teria que ter dentro do Security Group aqui uma regra, uma linha para cada uma dessas pessoas, sendo que ela a gente poderia utilizar uma lista, né, para ter uma lista específica para gerenciar, porque aqui poderia ficar várias regras de entrada, ficar uma bagunça, você se perder de configurar, talvez apagar coisa errada, então a gente bloquearia e isso ajudaria no nosso gerenciamento, tá bom? Então aqui ó, eu teria duas regras de entrada para o mesmo protocolo, para a mesma porta e dentro do Security Group. Como que eu faria então, neste caso que eu criei uma lista para nos ajudar nessa configuração? Eu edito essa regra e adiciono normalmente aqui o SSH. Só que aqui na lista, olha o que me aparece aqui no final. Lista de prefixos. E ela vai me aparecer todas as listas que eu tenho ali na conta. E aqui eu adicionaria então a lista de prefixos que a gente criou, que é o PL-dev. Agora, percebam que eu posso excluir, por exemplo, esses dois. E ter melhor gerenciamento dos nossos grupos, das nossas regras de entrada do nosso Security Group. Então aqui eu tenho uma lista com todos os IPs que eu liberei. Aqui eu posso colocar a lista da empresa X para os dev. Então imagina que eu tenho uma lista para cada empresa. Depende, obviamente, do recurso de vocês, tá? Para vocês fazerem sentido. Mas só para vocês entenderem a facilidade que a gente tem para ter uma lista aqui e gerenciar somente a lista e não o Security Group, liberando portas de entrada ou não. Por quê? A gente pode determinar que o usuário ele pode só alterar a lista e não alterar um Security Group onde vai ter outras portas. Vocês entenderam como o gerenciamento fica um pouco melhor e evita falhas humanas? Obviamente que a gente pode configurar coisas erradas, um funcionário, um usuário, ir lá e apagar. Por exemplo, fui configurar alguma coisa aqui e apaguei sem querer uma regra que não deveria. Então a gente determina que o usuário só vai poder adicionar novos IPs ali para liberar uma porta 22 naquela lista de prefixos. E não
ele gerenciar todo um security group. Então, aqui em salvar regras, a gente salvou agora uma regra que eu estou liberando para uma lista, tá vendo a origem, na porta 22. Se eu tentar agora conectar nesta instância, prontinho, conseguimos conectar na instância através de uma lista. Então, percebam que a facilidade que nós temos então de gerenciar, e é o que eu falei, temos como configurar também na tabela de rota ali da nossa subnet, onde a gente pode determinar quais são os destinos para uma lista específica, né? Então, ou melhor falando, eu posso determinar que qualquer pessoa, né, de qualquer IP, o destino vai ser uma lista de prefixo gerenciada da AWS para o S3, por exemplo. Olha que bacana, onde a gente vai ter uma rede privada, onde como uma rede privada a gente vai ter configurado um VPC endpoint para esse 3 e vai ter ali todo uns IPs fixos ali do nosso S3 ou do DynamoDB, ou até mesmo IPs de um proxy para um firewall. Enfim, dá para fazer várias coisas, tá? Então, essa lista ela é muito, muito bacana para o gerenciamento e uma organização. E claro, fica aí a critério de cada um de vocês a fazer o melhor uso deste recurso. Beleza? Então, aqui no final desse vídeo, tem 2 vídeos, uma para iniciar uma instância C2 e até uma outra aqui para o que seria políticas, funções. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você receber mais aulas sobre AWS e computação em nuvem em geral, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!